No Saber Direito desta semana, o curso é sobre responsabilidade civil, a contextualização histórica, o dever de indenizar, os excludentes de ilicitude e a responsabilidade aplicada ao CDC e ao direito médico. As aulas são com a professora Jéssica Barcelos Calhau. Olá, meu nome é Jéssica Barcelos Calhau. Nós estamos na quarta aula sobre responsabilidade civil. Hoje nós vamos ver sobre a responsabilidade civil aplicada ao direito do consumidor. Nas aulas anteriores, nós conseguimos ver as origens da responsabilidade e teorias, aqueles que eram responsáveis e as excludentes da responsabilidade. Nas relações de consumo, nós vamos ver que a responsabilidade se torna bem diferente daquilo visto no Código Civil. Dentro do Código de Defesa do Consumidor, nós temos a teoria da qualidade. Toda responsabilidade será regida pelo esse princípio da qualidade. Todo serviço, produto que for fornecido deve ser de qualidade. A qualidade é entendida como qualidade, segurança e qualidade, adequação. Na qualidade e segurança, nós vamos ver que todos os produtos e serviços colocados no mercado devem ser seguros. Eles devem representar seguridade aos consumidores. Aquilo que é considerado seguro é o que não coloca em risco a saúde, a integridade física e psíquica do consumidor. Nós falaremos sobre essa qualidade e segurança em casos em que o produto não pode infringir essa segurança esperada pelo consumidor. Então, ao comprar uma faca, nós esperamos o risco do corte, mas ao comprar uma televisão, um telefone celular, não se identifica naquele produto o risco de segurança em caso de explosão. Todos os produtos e serviços colocados têm que ser seguros ao consumidor, a segurança esperada para aquele produto comprado. Quando nós não vemos a qualidade e segurança, nós iremos falar sobre fato do produto ou serviço. Quanto à qualidade e adequação, todo produto colocado no comércio deve ser adequado para o seu fim. Como assim, professora? Todos os produtos já não são adequados quando colocados no mercado? Não necessariamente. Toda vez que eu compro um televisor, mas aquele produto, intrinsecamente, ele tem que aparecer uma tela. Nessa tela eu tenho que ver todas as imagens. Se eu compro um televisor e ao conectá-lo não há imagem, aquele produto é inadequado. A qualidade e a adequação dele não é observada. Então, toda vez que eu também vejo um produto que a sua qualidade e adequação não é observada, haverá responsabilidade. Temos que ter em mente no direito do consumidor essas duas palavras, qualidade, segurança e adequação. Quando nós falamos de defeito, ele é a falha na segurança. Nós vamos ler vários artigos do Código de Defesa do Consumidor. Quando você observar a palavra defeito, nós estamos falando sobre a falha na segurança, também chamada aqui sobre fato. E quando eu falo sobre vício, é a inadequação do produto, o que nós falamos sobre qualidade e adequação. Quando existir um vício, o produto não é adequado, existe uma falha. Vamos falar no primeiro ponto sobre a responsabilidade pelo fato do produto, previsto no artigo 12 do CDC, Código de Defesa do Consumidor, parágrafo 1º. Vamos ler. O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em considerações as circunstâncias relevantes entre as quais, inciso 1º, sua apresentação, inciso 2º, uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam, inciso 3º, a época em que foi colocado em circulação.
Pelo artigo, nós conseguimos ver que a responsabilidade pelo fato do produto advém do defeito da segurança. Então, fato do produto quando nós não observamos a segurança, devendo observar então se essa segurança não foi ocasionada. Os incisos, se, dependendo da sua apresentação, o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam, a época em que foi colocado em circulação. Nós veremos 3 espécies dessa responsabilidade por fato. Nós temos o defeito de criação. É o exemplo de uma chapinha que ela é feita para alisar os cabelos, mas ao ligá-la e utilizá-la nos cabelos, queima completamente o cabelo. Houve um defeito na criação. O produto utilizado para fabricar não foi adequado ao fim que se destina. Ele causou um dano, há um risco à saúde, à integridade física do consumidor. Houve falha na segurança. Na criação, não se obteve desde já a segurança esperada do produto. É uma falha na escolha da matéria-prima daquele produto ou serviço que será colocado à disposição. As principais características do defeito da criação são inevitabilidade e a universalidade. A inevitabilidade escapa de qualquer controle de qualidade. É aquilo que, quando foi criado, nem sequer se sabia que aquele insumo, aquela matéria-prima, causaria dano aos consumidores. Essa falha na segurança, ela também a gente percebe nesse defeito de criação, antigamente, em tintas que eram utilizadas nas residências. A matéria-prima que era utilizada em algumas tintas antigamente causava um dano à saúde e não se era sabido, era inevitável. Quando foi criado o produto, não se sabia que aquela matéria-prima causaria tantos danos. O outro ponto é a universalidade. Todos os produtos colocados em circulação aos consumidores tinham defeito. Então, quando nós falamos sobre defeito no serviço ou produto, pela falha na segurança, como um defeito de criação, é necessário essas características, a inevitabilidade e a universalidade. Se eu consigo comprovar que era evitável, então haverá a responsabilidade. Também existe o defeito de fabricação. São falhas nos processos de fabricação, falhas que ocorreram não pela criação em si, mas na hora da montagem, na hora da embalagem do produto. Um caso que aconteceu, um pouco recente, que se tornou notório, foi o caso do Todinho, quando um lote do Todinho tinha um defeito. Um dos tanques, na fase de produção, não foi bem lavado. Ainda existia resquícios do produto químico. E quando aquele lote do Todinho foi colocado em circulação, algumas crianças tiveram a queima do seu esôfago. Um risco à saúde, à integridade física do consumidor. Houve falha na segurança na hora da fabricação do produto. Não necessariamente na criação, mas no processo produtivo houve uma falha que causou dano à integridade física da criança que teve o esôfago queimado. Esse é um defeito que, por vezes, é mais comum do que nós imaginamos. O terceiro defeito é o defeito de comercialização. É a falha na apresentação das informações daquele produto. Falha na segurança, no modo que o produto é apresentado. Por exemplo, na hora de fazer um produto, a criação foi correta, a fabricação foi correta, mas na hora de comercializar não haviam informações adequadas. O manual de instruções ou até o verso, rótulo do produto não demonstrava que aquele produto poderia causar determinado dano.
É o exemplo de alimentos que são colocados em circulação, mas no seu rótulo não existe a identificação se ele é um produto alergênico. Se contém lactose, se contém glúten, se contém castanhas, aquilo que pode ocasionar danos à integridade física do consumidor. É uma falha na segurança à sua saúde. Este fato do produto haverão seus responsáveis e o artigo 12, no caput do CDC, fala quem serão eles. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Aqui nós vemos um rol bem grande de quem serão os responsáveis pelo fato do produto. Bastante atenção no fato do produto, porque esse rol extenso não será observado em outras ocasiões. Então, toda vez que existir uma falha na segurança de um produto ao consumidor, serão responsáveis todos aqueles que colocaram ou participaram da cadeia de produção desta falha, por assim dizer. Vamos ver de novo? Fabricante, o produtor, construtor, importador, respondem independentemente de culpa. Nós temos um rol extenso e, posteriormente, nós temos o independentemente de culpa. Como vimos em outras ocasiões, no direito do consumidor, nós estamos falando de partes vulneráveis. E neste Código de Defesa, não há que se falar em responsabilidade subjetiva. Eu não tenho que demonstrar a culpa, eu tenho que demonstrar a conduta, nexo de causalidade e dano. Somente a conduta. A conduta não precisa ter especificação da culpa. Os fornecedores poderão ser fornecedores reais, que serão o fabricante, o produtor e o construtor. É aquele que efetivamente fabrica o produto. Nós também teremos os fornecedores presumidos. É apenas um intermediário entre a fábrica e o consumidor. É o exemplo do importador. Aquele que importa o produto, ele não o fabricou, não participou da cadeia. Ele apenas é um intermediário entre aquele produto e o consumidor. Ele também responderá. A responsabilidade dele é como um fornecedor presumido. Nós também temos o fornecedor aparente. É aquele que põe uma marca de produtos no mercado. O fornecedor aparente é o caso de grandes marcas internacionais. Por exemplo, a Toshiba, uma marca muito conhecida e internacional. Aqui no Brasil, nós vamos identificar um fornecedor aparente. Eu identifico como consumidor Toshiba. Eu sei que, como advogada, sei que existem vários CNPJs. Mas o consumidor final, ele vê a marca Toshiba. Se ele tiver um defeito em um produto, uma falha que ocasione risco à sua saúde, ele vai acionar a Toshiba. Houve julgado recente do STJ determinando a responsabilidade da Toshiba Internacional, bem como da Toshiba Brasil. São CNPJs diferentes. Um é o importador e o outro o fabricante de forma internacional. Mas o STJ compreendeu no julgado que o consumidor, ao comprar um produto que colocou em risco a sua saúde, ocasionando um dano, ele viu a marca em si. E se o comerciante brasileiro replica o mesmo nome, o mesmo site, as mesmas ofertas, os mesmos produtos, por aparência, a Toshiba Internacional e a Toshiba Brasileira irão responder. Ora,
Se eu entro somente contra a Toshiba brasileira e ela aponta que o defeito é de fabricação da Toshiba internacional, a Toshiba brasileira irá responder porque ele é um fornecedor aparente, é aquele que tem o contato com o consumidor. Mas a Toshiba brasileira poderá apontar também a responsabilidade do fabricante. Questões que nós ainda veremos com mais especificidade. Nós temos que entender que no direito do consumidor poderá existir o fornecedor aparente, aquilo que para o consumidor existe como o responsável. Existe também a responsabilidade do comerciante, que está prevista no artigo 13. Assim fala, o comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados. Esse aqui é o exemplo daqueles produtos, brinquedos que nós compramos numa feira, em lojas de multimarca, que ao comprar um brinquedo e você vira o verso, só está escrito Made in China. Como eu vou identificar o fabricante, o produtor, o importador? Naquela embalagem, às vezes, nem se circula o CNPJ de quem está vendendo. Quando um desses brinquedos ocasionar falha na segurança que se esperava para a criança que o ganhou, haverá responsabilidade do comerciante, porque eu não consigo identificar quem é o produtor, o fabricante ou o importador. O comerciante também responderá no caso do inciso 2º. O produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador. Este é o caso de quando você vai ao comércio local, perto da sua casa, e quer comprar um queijo Minas bem fresco. Compre aquele queijo Minas no saquinho, com preço, o quilo e a validade. Mas se você observar atentamente aquele peso, aquele preço, não haverá identificação de quem fabricou aquele queijo. Às vezes é um fazendeiro que deixa os queijos ali e tenta a venda, posteriormente o comerciante o paga. Não há uma identificação precisa. Nesse caso, se houver risco de segurança ao consumidor, o comerciante será responsável por aquele produto que ele colocou em circulação no seu comércio. Nós veremos também que o comerciante será responsável por não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Inciso 3º do artigo 13. O comerciante também será responsável por aqueles produtos que ele não acondicionou. Também se conhece muitos casos de supermercados, padarias, até hipermercados que durante a noite desligam o freezer daquela loja para economizar na conta de energia. E aqueles produtos que estavam no freezer não foram acondicionados adequadamente e alguns começam a derreter. Só que no outro dia, ao ligar o freezer, o produto congela de novo e o consumidor, ao comprar, tem a aparência de que sempre esteve congelado. Mas ao consumir, provoca risco à sua saúde, uma infecção alimentar, por exemplo, o comerciante será responsável. O parágrafo único desse artigo fala: aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causa do evento danoso. Neste caso, vamos dizer, o fabricante é o responsável. Mas mesmo assim é identificada também a responsabilidade do produtor, do importador daquele produto. Caso o fabricante seja o único acionado pelo consumidor, ele poderá entrar com ação regressiva contra todos aqueles outros que também participaram daquele evento danoso. A ação regressiva no direito do consumidor funciona para proteger o consumidor vulnerável.
às vezes o consumidor só identifica uma parte como responsável. Ele não pode, como vulnerável, como parte hipossuficiente da relação, buscar quem seriam os demais responsáveis. Dessa forma, ele entra em ação contra uma pessoa e, posteriormente, essa pessoa entra contra os demais. Lembrando que, neste caso, a responsabilidade do comerciante será subsidiária. Nós vimos que há um rol extenso dos responsáveis e o comerciante só será responsabilizado nas questões elencadas no artigo 13 e seus incisos. Haverá causas de exclusão da responsabilidade pelo fato do produto. No parágrafo 3º do artigo 12, no Código de Defesa do Consumidor, assim fala: o fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar: 1. Que não colocou o produto no mercado. É o caso de quem compra óculos falsificados, famoso Ray-Ban falsificado. Se você compra um óculos falsificado que ocasionou dano a você e entra com uma ação contra a Ray-Ban e ela demonstrar que aquele óculos é falso, ela não será responsabilizada, porque ela não colocou o produto no mercado. No inciso 2 fala que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste. É o caso da chapinha que eu tinha mencionado. Se eu coloco a chapinha no mercado e vamos dizer que você comprou essa chapinha em 2002, nós estamos em 2020. Se ela for utilizada de forma inadequada, o fabricante pode provar que ela colocou no mercado e a época que colocou, aquele defeito inexistia. Então, se pode comparar com os produtos atuais. Inciso 3º, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. É tudo aquilo que o fabricante, o produtor coloca no mercado, mas o consumidor ou terceiro provoca o dano. Vamos imaginar do consumidor, que mesmo com o manual de instruções, utiliza o produto de forma diversa do que o fabricante, o produtor, especificou. A culpa será exclusiva da vítima e não haverá responsabilidade. Ainda, há caso fortuito e força maior também aplicado no Código de Defesa do Consumidor. No Código de Defesa do Consumidor, o caso fortuito e a força maior não está especificado expressamente, sendo utilizado, então, o Código Civil no artigo 393, que fala que o caso fortuito de força maior verifica-se no ato necessário cujos defeitos não eram possíveis de evitar ou impedir. O caso da perda de conexão de um voo. Se eu coloco um produto no mercado e eu demonstro que não houve falha, houve o caso fortuito e a força maior. Se eu estou comprando vários voos e eu perco uma conexão do voo porque houve uma nevasca num país da América do Norte, por exemplo, não haverá responsabilidade deste fornecedor. Isto porque o caso fortuito e a força maior era imprevisível. Aquela nevasca tornou que o voo não pudesse ocasionar por condições climáticas. Então, não haveria responsabilização. Neste caso, nós vamos relembrar do fortuito interno e externo. Quando existe a responsabilidade pelo fato do produto, o fortuito interno é todo aquele que ocasionou durante a fabricação do produto, na sua cadeia de criação, produção, fabricação e as informações que ali foram colocadas, sendo fortuito externo tudo aquilo que ultrapassa a cadeia de produção ou fornecimento do serviço. Os pressupostos de responsabilidade, então, serão a conduta, o dano, o nexo de causalidade e a apresentação do defeito. Neste caso, o defeito é a falha na segurança. Então, eu preciso provar conduta, dano, nexo de causalidade e a existência do defeito. Também temos a responsabilidade pelo fato do serviço,
Falamos primeiro sobre o produto e agora o serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim fala: o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Nós vemos aqui que não existe um rol extenso. O código fala fornecedores. Então, todos aqueles que participaram da cadeia de fornecimento do serviço serão responsáveis. Essa responsabilidade é objetiva. O próprio código fala, independentemente da existência de culpa, o fornecedor vai responsabilizar pelo fato do serviço. Então, toda vez que eu demonstrar que houve um defeito de risco à segurança naquele serviço prestado, haverá responsabilidade, mesmo que não haja culpa. Neste caso, do fornecimento do serviço, adota-se a teoria do risco da atividade, como em outras ocasiões nós já explanamos. O defeito é falha na segurança. Então, o parágrafo 1º do artigo 14 fala: o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais, 1. O modo do seu fornecimento. Esse é o caso das transações online. O banco, ele fornece hoje em dia a possibilidade de fazer transações via celular, via internet, só que se o banco sofrer um ataque cibernético, ele será responsabilizado, porque o modo do seu fornecimento teve falha na segurança ao consumidor. Então, quando eu vou observar a responsabilidade do fornecedor, eu verifico o modo que ele foi fornecido. Já vimos que existe uma possibilidade de falha no modo. O inciso 2 fala sobre o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. Se ao fornecer um serviço e ele ocasionar danos pelo resultado ou o risco além do que razoavelmente dele se espera, haverá responsabilidade. E o inciso 3º fala sobre a época em que foi fornecido. O serviço não... Parágrafo 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. Esse é o caso de algumas cirurgias. Antigamente, algumas cirurgias eram realizadas com a abertura da cavidade abdominal. Hoje em dia, as mesmas cirurgias são realizadas por laparoscopia. Eu não posso responsabilizar o fornecedor hoje em dia por não ter feito uma cirurgia em mim por laparoscopia. Eu tenho que observar que quando ele forneceu o serviço, aquela técnica não existia. Então, não posso comparar as técnicas de um ano com o outro quando eu vou falar sobre responsabilidade. Por exemplo, eu entro com ação judicial para falar de um dano ocorrido em mim pela abertura da cavidade abdominal. Mas, no curso do processo, essa mesma técnica de cirurgia foi modificada para laparoscopia. Isso não entrará na discussão da responsabilidade, porque existem tempos diferentes de quando o serviço foi fornecido. As excludentes de responsabilidade pelo fato do serviço será, pelo parágrafo 3º afirma: o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, a culpa exclusiva do consumidor e do terceiro, e o caso fortuito é a força maior que está implícito. O Código de Defesa do Consumidor não fala expressamente, então nós usamos subsidiariamente o Código Civil pelo diálogo das fontes. Aqui também nós vamos ver sobre o fortuito interno e o fortuito externo. No caso do fato do serviço, fortuito interno é tudo o que acontece na cadeia de fornecimento do serviço que está em controle do fornecedor.
E o fortuito externo é aquele provocado em atitudes que não foram ocasionadas pelo fornecedor. Se eu vou numa agência bancária, saco um dinheiro e ali nada me acontece, mas ao sair de lá eu sou roubada fora do estabelecimento da instituição bancária, é um fortuito externo. Se eu estou dentro da agência, saco um dinheiro, ali mesmo alguém já me aborda ou aquele saque foi realizado com falta de quantia, é um fortuito interno. É uma responsabilidade pelo risco da atividade daquele fornecedor. Nós também vamos ver aqui a responsabilidade do profissional liberal. Quando o profissional liberal coloca um serviço para o consumidor, a responsabilidade dele será subjetiva. Nós temos que identificar isso com bastante atenção. No direito do consumidor, via de regra, a responsabilidade é objetiva. Mas em caso de profissionais liberais, autônomos, a responsabilidade será subjetiva. Eu tenho que demonstrar a culpa. Demonstrada a culpa, haverá responsabilidade. É o caso dos médicos, dentistas, advogados, contadores. A responsabilidade desses profissionais será subjetiva. Eu tenho que demonstrar que a pessoa agiu com culpa. Neste caso, o profissional liberal tem que ser identificado para vocês diferenciarem do fornecedor pura e simplesmente. O profissional é aquele contratado e ele tem autonomia. Você o contrata para realizar um serviço de resultado ou de meio. E ele tem total autonomia para tomar as decisões para alcançar o objetivo que você o contratou. Ele não tem subordinação aos seus desejos, à forma como você o contratou. Ele tem autonomia para tomar as decisões, diferentemente do fornecedor. E ele atende de forma personalizada. Ao contratar um profissional liberal, ele vai atender você. Ele tem que ser a pessoa a te atender. Ele tem que agir de forma personalizada ao ser contratado com a autonomia que você desejava. Dentro do profissional liberal, ao observar a responsabilidade dele, nós temos que diferenciar a obrigação de meio e a obrigação de resultado. A obrigação de meio, ela é aquela que eu vou empregar tudo que está ao meu alcance para poder atingir o resultado que você deseja. A minha obrigação é de meio. Eu vou utilizar tudo que está ao meu alcance, todos os meios adequados para atingir o resultado. Eu não vou te garantir o resultado. Eu vou te garantir que eu vou empregar todos os meios adequados para que o resultado seja alcançado. Já a obrigação de resultado, ela garante o resultado. É muito vista essa obrigação de resultado em cirurgias estéticas. Quando eu contrato um médico, um cirurgião plástico para embelezamento, ele garante o resultado, seja de embelezamento. Então, ele vai empregar todos os meios para atingir o resultado que ele já o garantiu. Essa responsabilidade dos profissionais liberais com a exigência de demonstração de culpa é uma evolução no Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Os profissionais liberais, diferentemente do fornecedor, do fabricante, do construtor, ele não tem por si só a teoria do risco da atividade, mas ele também fornece serviços. Então, a culpa dele a responsabilidade será demonstrada pela culpa. O Código de Defesa do Consumidor também prevê a responsabilidade pelo vício do produto e serviço. O vício é toda aquela falha na qualidade e adequação. Na qualidade e adequação, nós veremos primeiramente os responsáveis que o artigo 18 do CDC prevê. Os fornecedores de produtos de consumos duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornarem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam
ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes no recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Então, aqui nós estamos falando de fornecedores também de forma ampla, diferentemente de quando falamos sobre o fato do produto. Aqui nós estamos falando sobre vícios de adequação e todos os fornecedores responderão objetivamente. Quais são os vícios de adequação? Vamos reler o artigo. Os vícios de adequação são de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados, diminuam o valor, ou aqueles danos decorrentes de disparidade, indicações constantes no recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Então, nós vimos aqui quais são os vícios sanáveis da responsabilidade. Aqui nós vemos também no Código de Defesa do Consumidor que o consumidor poderá sanar o vício. Eu compro um produto que está com a qualidade e adequação indevida. Ele tem um vício, mas antes mesmo de responsabilizar pura e simplesmente aquele fornecedor, eu estou dando a oportunidade dele sanar aquele vício. Essa possibilidade prevista também no parágrafo 1º do artigo 18. Vamos ler. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. 1. A substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. Primeiro ponto, eu estou oportunizando o fornecedor a sanar o vício. Aqui o código fala que o fornecedor tem 30 dias para sanar o vício. Eu chego ao fornecedor e falo, fornecedor, olha, este produto aqui está inadequado, corrija. Se ele não corrigir em 30 dias, eu entro nas alternativas do parágrafo. A primeira alternativa é substituição por outro de mesma espécie, em perfeitas condições de uso. É o exemplo de você compra um celular. Hoje em dia todos os celulares vêm com câmeras extremamente funcionais e você vai utilizar essa câmera no seu dia a dia ao comprar. Você comprou, ligou o celular, a câmera não funcionou. Você foi ao fornecedor, ele tinha 30 dias para sanar o vício, não sanou, você fala, fornecedor, troque este produto por um igual para que eu tenha o produto adequado que eu haveria comprado desde o início. Neste caso, se eu compro o celular e eles vão trocar para mim, mas na loja não tem mais exatamente aquele celular que eu queria comprar. Então, eu posso trocar por um mais caro e pagar a diferença, ou receber ou pegar um mais barato e receber também a diferença daquilo que eu havia comprado. Caso essa alternativa não seja possível, não seja o desejo do consumidor, nós vamos para o inciso 2º. A restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Neste caso aqui, eu não quero mais esse celular. Esse celular saiu de circulação, vamos dizer. Então, eu quero a restituição do valor que eu paguei. Mas, eu comprei em um mês, dei 30 dias para o fornecedor arrumar, não arrumou. Eu tentei trocar, ele não tinha, não quero o dinheiro de volta. Vamos dizer, esses 30 mais 10 dias que eu tinha ficado com o celular. Houve uma atualização monetária, houve a incidência neste tempo de uma correção do valor que eu havia pago. Se desse celular que eu comprei
não utilizei a câmera, fiquei sem o celular por período e perdi algum serviço por não ter celular, ainda é cabível perdas e danos. Se a alternativa 1, alternativa 2 não foi a desejada pelo consumidor, nós temos a terceira alternativa, o abatimento proporcional do preço. Eu chego ao fornecedor, falo, fornecedor, olha, eu não quero mais esse celular, quero outro produto, quero só uma câmera. Quanto custa? X. Então, abate o preço aí do celular que eu tinha comprado e me devolve, ou com o preço do celular, eu compro o restante com a câmera fotográfica que eu desejava. Quais são os prazos para sanar o vício? Parágrafo 2º, vamos sempre ler o código para ter atenção. Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a 7, nem superior a 180 dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado por meio de manifestação expressa do consumidor. Vejamos, eu faço um contrato de adesão. No contrato de adesão, por exemplo, de fornecimento de telefonia, de compra de aparelho celular. Neste contrato que eu fiz, o prazo para que o fornecedor sanasse o vício não é 30 dias, é 60, é 90. O código fala que pode ser convencionado entre o mínimo 7 e o máximo 180 dias. Isso aqui requer bastante atenção, porque às vezes nós olhamos o código com pouca atenção e vemos que o fornecedor só tem 30 dias para sanar. Eu esqueço de ver se o consumidor tem um contrato que reduzia ou ampliava esse prazo. Se reduzir esse prazo, eu posso às vezes ter uma perdas e danos maior. Se amplia esse prazo, às vezes o consumidor até se esquece que o prazo é maior e ele intenta com a ação, a reparação que não era cabível diante daquele contrato. Quando não será necessário esperar 30 dias? O parágrafo 3º fala: o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do parágrafo 1º, sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial. Atenção para produto essencial. Hoje em dia, entende-se que o produto é essencial como celular, TV, fogão, geladeira, alguns casos até micro-ondas. Por que tem que ter atenção para produto essencial? Porque somente sendo produto essencial, eu não vou ter que esperar os 30 dias. Por exemplo, eu comprei o fogão, ele apresentou o vício, eu não preciso esperar os 30 dias para que o vício seja sanado. Ele é um produto essencial, eu preciso dele imediatamente. Então, eu já posso requerer as alternativas do parágrafo 1º. O parágrafo 4º do artigo também fala: tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso 1º deste artigo, ou seja, a substituição do produto por outro de mesma espécie, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver a substituição por outro de mesma espécie, marca ou modelo, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço. Neste caso, é o celular. Se eu já quero a troca, mas troco por um de menor valor ou de maior, haverá o abatimento aí ou a redução do valor. No parágrafo 5º do artigo, nós temos que, no caso do fornecimento de produtos in natura, seja responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor. Anteriormente, eu dei esse exemplo sobre o queijo da fazenda. Se o produto é in natura e ele apresenta de cara um defeito de adequação, ali no artigo fala que a adequação seria de quantidade, o queijo ali não apresenta a quantidade que a etiqueta fala,
fala sobre também informação, não está adequado àquele produto que eu comprei. Eu posso ir direto contra aquele fornecedor imediato, que pode ser o comerciante. Ou se o produtor, o fabricante, tiver claramente identificado, eu tenho que ir contra este, porque o outro está apenas colocando o produto em fornecimento. Mas eu posso acionar todos numa ação judicial e esse comerciante justificar essa excludente. Nós temos que identificar também quais produtos são impróprios. O Código também o prescreve no parágrafo 6º. São impróprios a uso e consumo. Inciso 1º, os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos. 2º, os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos. Os produtos que por qualquer motivo se revelem inadequados ao fim que se destinam. Neste caso, nós estamos falando de tudo que se torna impróprio ao consumo. Parecem questões muito óbvias até para estar no código, mas é essencial, porque muitas vezes o fornecedor vai buscar uma excludente de que não sabia daquela questão, mas o código prevê expressamente o que é impróprio. O vício de quantidade também será visto aqui. O vício de quantidade está previsto no artigo 19 do CDC, que assim fala: os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que respeitadas as variações decorrentes de sua natureza. Seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente a sua escolha: abatimento proporcional do preço, complementação do peso ou medida, substituição do produto de outra espécie, da mesma espécie, marca ou modelo, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. O fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais. Nesse ponto, eu queria chamar a atenção para um caso concreto. Antigamente, algumas marcas de refrigerante vendiam latas no tamanho de 350 ml. Posteriormente, houve a redução dessas latas. Algumas vieram com 300 ml, outras com 275 ml. Um consumidor ávido pela marca de refrigerantes reparou isso, porque ao consumir o produto, ele viu que já não percebia a mesma quantidade. As latas eram de tamanhos diferentes, mas na rotulagem dessa nova lata não existia especificação clara dos ml. Então, o consumidor acionou a marca de refrigerantes para falar: olha, eu quero abatimento proporcional, porque vocês reduziram a quantidade de ml da lata de refrigerante, o preço é o mesmo e naquela lata sequer estava especificado que houve redução dos ml do refrigerante. E nessa ação, o consumidor ganhou. Ele demonstrou o vício de quantidade do produto que ele comprou. Existe também o vício de qualidade. Artigo 20 do CDC. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente. Essas alternativas do serviço são as usuais: reexecução do serviço sem custo, restituição imediata da quantia paga com correção, abatimento proporcional do preço. Tudo isso são os incisos 1º, 2º e 3º do artigo 20. Mas se eu estou fornecendo um serviço e essas alternativas não me fazem, não sanam o dano
aquele defeito do serviço que eu contratei, eu posso solicitar a reexecução do serviço. Isso está previsto no parágrafo 1º do artigo. A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados por conta e risco do fornecedor. É o caso da assistência técnica. Se o serviço fornecido for inadequado, ele poderá ser reexecutado, muitas vezes por um terceiro, uma assistência técnica daquele fornecedor. Dentro dos serviços, nós temos que chamar a atenção para o artigo 22 do CDC. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. São o caso das empresas que fornecem água e energia aos consumidores. Elas também respondem pelos vícios dos serviços apresentados. E mesmo que o consumidor esteja inadimplente e o serviço esteja defeituoso, ele não pode parar com o serviço quando essencial. O serviço tem que ser fornecido de forma contínua até que o defeito seja sanado. Por fim, nós veremos a responsabilidade no comércio eletrônico. Situação muito cotidiana, a compra e venda pela internet. Um dos primeiros pontos que nós devemos ter atenção é que o consumidor no comércio eletrônico tem direito ao arrependimento. Questão prevista no artigo 49 do CDC. O consumidor vai ter 7 dias para arrependimento da compra feita na forma online ou também toda compra que for feita por telefone. Aquilo que foi fora do estabelecimento comercial haverá o direito ao arrependimento. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês sobre práticas do comércio eletrônico, o que é necessário para o consumidor em sites. Se vocês não verem isso, por favor, não façam compras nesses sites. O PROCON fez uma cartilha do que é necessário para os sites serem adequados. Precisam ter informações claras e precisas. É necessário que haja identificação do fornecedor do produto, especificação daquele produto. Ao exemplo, se eu compro uma taça de vinhos de forma online, eu tenho que saber a sua medida, sua especificação técnica, quem é o fornecedor, quem é o fabricante, o importador, quantos ml essa taça cabe, qual que é a matéria-prima utilizada, é cristal, é vidro, qual o site do fabricante, por exemplo. É necessário informações técnicas do produto. Essas informações são quando você já passa para a parte da forma de pagamento. Eu tenho que saber se eu posso pagar por boleto, cartão de crédito ou Mercado Pago, por exemplo, quantas parcelas seriam a transação, se há incidência ou não de juros pela opção de parcelas. Tudo isso tem que estar claro, informações claras e objetivas. E ao tentar fazer a confirmação, eu ainda tenho que ter a opção de cancelamento. Depois de preenchido os dados do cartão, a opção do boleto ou qualquer outro meio, eu ainda tenho que ter a opção de cancelamento da compra. Esses são sites seguros para que você faça compras online. Quando eu vou responsabilizar no campo da compra e venda online, eu posso ter o vendedor direto, quando eu entro no site de uma pessoa que diretamente está vendendo aquele produto. É o site, por exemplo, de supermercados. Eles anunciam e eles mesmos vendem aqueles produtos. E nós temos também o responsável no marketplace. No marketplace, eu tenho intermediadores. É o caso muito conhecido do Mercado Livre. O Mercado Livre não produz produtos. Ele agrega pessoas que vendem produtos e ele intermedia essas pessoas com o consumidor. Nossa jurisprudência ainda não é pacífica, mas muitos apontam a responsabilidade solidária do marketplace com o fornecedor do produto. Então, muitas vezes os consumidores acionam o Mercado Livre pelos defeitos, vícios nos produtos que compram naquele site.
E a nossa jurisprudência, muitos pontos entendem que o Mercado Livre, por exemplo, é responsável por aquele produto. Ele também poderá entrar com ação regressiva contra aquela pessoa que vendeu o produto. Essas são as principais responsabilidades no mercado online hoje em dia. Para fixar o conteúdo da aula de hoje, vamos para as questões? Em caso de responsabilidade por vício do produto e do serviço, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor pode exigir qualquer das hipóteses abaixo. A imediata substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. B. A restituição da quantia paga monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos se, decorrido o prazo de 30 dias, o vício não for sanado. C. O imediato abatimento proporcional do preço. Letra D. A imediata restituição da quantia paga. Na pergunta número 1, a resposta correta é a letra B. As outras alternativas estão incorretas pelo uso do termo imediato. Imediata e imediato. Não estará adequado porque haverá necessidade de aguardar os 30 dias para o vício ser sanado. Na pergunta número 2, assim fala. Sobre a responsabilidade do fornecedor de serviços na Lei 8.078 de 90, assinale a alternativa correta. A. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por informações insuficientes sobre a fruição e riscos. B. O serviço é defeituoso, mesmo fornecendo a segurança que dele se pode esperar, quando não atenda às circunstâncias relevantes esperadas pelo consumidor, quando da formação da sua convicção. C. O fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar culpa concorrente. D. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada como regra independentemente da verificação de culpa. Nessa pergunta, a alternativa correta será a letra A. O fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por informações insuficientes sobre a fruição e riscos. Esta alternativa não possui defeitos, replicando os termos do artigo do Código de Defesa do Consumidor. Obrigado pelo tempo, essas foram nossas questões, nossas colocações, aula sobre responsabilidade e direito do consumidor. Excelente exploração do que nós podemos ou não exercer. Muito obrigada. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.